Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Seja bem-vindo a mais um podcast CAE, Corpo, Alma e Espírito. Podcast de número 19. Vamos entrevistar uma pessoa aqui muito especial. E a gente está aí nessa campanha, né, de Outubro Rosa. E a gente trouxe uma pessoa aqui que foi mencionada, tá, no CAE do ano passado, especial também de Outubro Rosa, tá? CAE de número 8, né? Foi mencionado o nome dela aqui e a gente conseguiu trazer ela esse ano, né? Deus, ele é muito detalhista, né? Tem coisa que a gente só vai perceber mesmo depois quando tá acontecendo, fala assim, opa, né? Isso já havia sido mencionado lá atrás. Você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, pode estar entrando em contato conosco através do nosso Gmail, que é podcastcae@gmail.com, e até mesmo nosso perfil no Instagram, ok? Que é CAE Podcast Oficial. E agora também a gente tem um novo perfil aí que é o Corte do Caê, e breve em breve vai ter um corte da nossa entrevista de hoje, tá? Entrevista de número 19. Nós estamos com uma pessoa aqui especial e eu vou ler algo aqui, tá? A respeito dessa pessoa, que é o seguinte, ó. O nome, Márcia Cristina, e o tema que eu peguei essa frase, que essa frase, tipo assim, impactou demais. Eu fiquei pensando no tema, qual que eu posso colocar aqui? Eu vi essa frase lá em uma das fotos, que é o seguinte: fui curado de câncer terminal para um propósito. Olá, Márcia Cristina. Boa noite, a paz do Senhor para todos os ouvintes da rádio. Sejam bem-vindos, sejam edificados através do que Deus vai usar minha boca para falar, que venha acrescentar, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então tem muito de Deus aqui. Sou cristã, congrego na Metodista Central, sou mãe de 4 filhos, sou mãe solo e Deus escreveu uma história linda na minha vida através da minha dor. Eu fiz da minha dor minha missão. Benção. É isso, né? Márcia Cristina, conheço ela há bastante tempo. Eu estava comentando aqui agora, estava lembrando da célula que a gente fazia na casa dela. E algo também só para recordar que a respeito da célula, e como a gente está falando dessa questão do câncer, foi curado. Eu lembro do João Pedro, não sei se você está lembrado dele, João Pedro. Ele tinha um problema, né, na tireoide, e ele estava marcando ali os procedimentos já para fazer uma cirurgia. E no ambiente lá da célula, no final a gente sempre tinha a cadeira da benção. Não sei se você tá lembrado. Tô E lembrando. naquele dia a gente orou por ele. E ele foi fazer os últimos exames, né, para ver se realmente ia precisar. Quando saiu o resultado, saiu o resultado lá, a resposta. Você não vai precisar mais fazer a cirurgia. Deus é maravilhoso. Nossa, Deus, ele é muito bom. Sabe? É muito bom. E é nos mínimos detalhes. A gente já participa já, né, desses processos, porque a gente acredita que Deus, ele faz. Né? Deus, ele faz. Então, desde lá de trás, então essa casa de acolhimento, Ela Jesus já tinha gerado esse de sonho, né? fato, de Eu fato. costumo dizer que eu sonho, assim como José sonhou, Deus realizou. Sonhe você também, porque Deus vai realizar. Se tiver no propósito de Deus, se for da vontade do Senhor, você pode não entender o tumulto agora, mas lá na frente você vai entender. Eu sou mãe solo, né? Na época eu era casada, eu tinha meus filhos, não conhecia Jesus, bebia pra caramba, fumava, e, e eu amamentava meus filhos, dizem, né? Até ter uma pauta na palestra que eu ministro, que quem amamenta, né, não tem câncer de mama. É mito ou é verdade? Para mim foi mito, Sim. entendeu? Porque para mim foi uma mentira, porque eu estava amamentando gêmeos e eu tive um carcinoma do tamanho de um limão. E o médico do postinho falando que era um leite calcificado. E eu só descobri porque o câncer, eu não sentia dor, mas eu sentia um desconforto muito grande. E o médico do postinho falando que era leite calcificado. Eu procurei um mastologista, já de cara pedi uma mamografia e já veio virar 3, já um extenso carcinoma.
Na outra semana eu já estava operada. Aí eu fui para o Rio, operei em Nova Iguaçu, no Hospital da Posse. Na época, em Barra Mansa não tinha tratamento. Eu fiz todo o tratamento na antiga Radiclin, na 33, que era. Não tinha nem o Inja ainda. Era tudo ali. E ao lado da Radiclin existia uma garagem que servia um cafezinho, servia um caldo, doava alguns alimentos. E eu comecei a ser, aí eu comecei a fazer a químio, fiz aquele processo doloroso de químio, fiz rádio, fui assistida ali, porque a primeira pessoa a me abandonar foi meu marido, como marido e mulher. Continuamos vivendo na mesma casa, as crianças muito pequenas. Aí veio, eu costumo dizer, Roger, que o câncer ele nunca vem sozinho, ele traz muitas mazelas. Uma ferida chamada rejeição, é abandono. Vocês não têm noção, gente, do tanto de gente de idade que vem de fora, tão debilitado, sozinho. Minha família não vem ninguém. E a gente ali acolhe, né? Então, eu comecei a fazer o tratamento ali e comecei a ter esse suporte dessa garagem, que se chamava Grupo da Vida. E a doença foi se agravando, né? A cada químio vermelha que eu fazia, eu vomitava 3, 4 dias direto, dia e noite. Aí fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Adquiri uma tuberculose, Nossa. pesei 29 quilos, perdi todos os meus cabelos, minhas unhas, meus dentes. Aí eu virei realmente pó. Eu tinha chegado de uma internação, eu recebi uma visita, eu só aceitava que ela levasse uma pastora lá, né? E ela queria falar de Deus para mim. E eu falei que sim, podia ir. Só que nessa, até ela chegar lá em casa, eu voltei para Santa Casa. Aí eu já voltei já convulsionando. Aí eu já estava paliativa. Eu fiquei 3 dias internada e me mandaram para casa para morrer em casa. Nossa. Aí nesse morre não morre, eu lembro perfeitamente. A minha cama era de mogno, de cor de vinho, com a cabeceira alta. Tinha aqueles dois pirulitos assim em cima. E eu ali no meio, no colchão, aquele caquinho de osso. Um monte de osso, só tinha osso. Meu rosto era isso aqui, ó. Um cadáver. Pele amarela, tudo repuxando, pele tudo colado no osso. Eu ainda fumava. Né? Você vê o que o vício faz. E o que uma família desestruturada causa, né? Então, quando eu voltei desse paliativo para morrer em casa, a pastora Cláudia chegou com o marido, o velho bispo. Aí me apresentaram Jesus, falaram que se eu quisesse ele podia mudar a minha história. E se eu aceitava, né? Então não tinha nada a perder, meus irmãos. Nada. Aí eu levantei os caquinhos de osso da mão, aceitei como único, suficiente Salvador. Tinha dias que eu não comia. Isso era o que? Umas 5 e pouca, quase 6 horas da tarde. Aí oraram, orou as crianças, orou minha casa toda, ungiu tudo direitinho. Aí na hora que eles estavam indo embora, o bispo Paulo voltou e pediu pro meu ex-marido assim, irmão, traz um copo d'água para mim, por favor. Aí trouxe a água, ele ungiu a água, não foi a água que me curou, tá? A água foi só ali uma simbologia. Eu tomei aquela água ungida. Eles foram embora. Passou uns 10 minutos, a minha vizinha subiu com um prato de comida que ela tinha acabado de fazer. Aquele franguinho coradinho, com caldinho, batata, couve, arroz, feijão, aquele arroz só chegava fresquinha. Irmãos,
Eu comi aquela comida, ela desceu para buscar mais. Nossa. E ali eu já comecei a ficar revigorada. E ali Deus foi me fortalecendo. Fui sendo moída, mas crendo que eu podia sim ser curada, que a medicina evoluiu, que a chance de cura era grande e que eu tinha que lutar para criar meus filhos, porque eu morri, meu marido me enterra, amanhã põe outro no lugar, porque infelizmente é assim. Mas eu pensava muito nos meus filhos, muito pequenininhos, gêmeos pequenos, Pedro com paralisia, né? Então, assim, os meus filhos, eles foram a minha locomotiva. Eles e Jesus foram meu combustível. Então, aí quando eu comecei a ficar de pé, que acabou a química, que eu me fortaleci, que eu comecei a ter força de poder descer a 19, com aquele monte de filho, e subir a 19 com aquele monte de filho sozinha, e o Pedro não andava, E era naquela casa onde tem aquela escada? na 19, naquela Nossa. escadaria. Mas eu tive um super pastor, Paulo Henrique, Nossa. pastor, que ama ovelha. Se ele não levasse, ele pediu para o irmão me levar em casa. Aí eu comecei a criar força para ir para a igreja. Aí ali, não, Deus foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas eu não entendia muito o mistério. Era uma ovelha boa, mas era bem rebelde, mal criada. E assim, mas Deus me perdoava, eu me arrependia. Eu era imatura, né, na fé, eu estava chegando, né? É igual quando eu falo, né, do pastor Paulo Henrique, eu falo que verdadeiramente eu tive um pastor que deu a vida dele pela minha, porque ele nunca desistiu de mim. As pessoas desistiam, mas ele nunca Sim. desistiu de mim. As irmãs iam na minha casa orar, elas viravam as costas e iam fumar. Elas iam, tiravam a ilegalidade, viravam as costas e fumavam, voltava tudo. Era uma luta, sabe? E assim, louvado seja Deus, o Senhor me libertou do vício. Eu fui me firmando, fui engordando, o cabelo cresceu, aí casei, o pastor Paulo Henrique fez nosso casamento, foi tudo direitinho. Só que as coisas não andaram, né? Ele batizou, né? Eu batizei também, mas ele não cresceu espiritualmente. Aí a gente achou que era a igreja. Ah, vamos mudar de igreja. Eu mudei de igreja, fui trabalho de bênção. Aí eu sei, hoje eu sei o quanto eu feri meu pastor. Que o meu pastor tirou meus carrapichos, minhas feridas, minhas cascas. E quando eu fiquei limpa, eu fui para outro rebanho. Eu vou ministrar domingo na igreja dele, mas eu vou por gratidão. Vai vir um carro me buscar e me levar, porque é lá em Pinheiral. Mas eu tenho essa dívida espiritual. Sim. Não é dívida espiritual. Eu tenho esse dever com ele. Sim, sabe? Onde eu chegava, que eu falava assim, meu aniversário. Você lembra meus aniversários que eu fazia campanha de leite? Que a Sim. gente saia catando leite ali dentro? Eu sempre gostei de fazer ação social. Nisso, em 2019, aí eu voltei para a Igreja Metodista de Boa Sorte com o pastor Alci. E o cargo causou um certo desconforto, porque eu estava dando bastante frutos. Eu sempre gostei de obra missionária, sempre. Nunca tive título, mas o título para mim nunca quis dizer nada, porque eu sempre fiz, né? Hoje eu tenho título. Você que fez a minha carteirinha. Inclusive, tem até que dar uma olhadinha depois pra ver se precisa renovar. Tem até que conversar com o Meu Cleber. Deus. Aí, o que acontece? Aí eu voltei para a igreja. Aí começou essa guerra, né? Dentro da igreja. Aí eu peguei e saí. Nisso que eu saí,
pastora Cláudia teve um sonho comigo. A gente sempre teve uma ligação muito forte, nós sempre fizemos muita missão juntas. E encontrei com ela, não, ela foi lá em casa, ela sonhou comigo, foi lá em casa. Ela falou, filha, eu sonhei que você era um bebê, você estava toda enroladinha naquela roupa de lãzinha de saída de bebê de hospital, de maternidade, com uma tiarazinha, só que era tudo verde água e branquinho. E eu te achei jogada fora, na calçada da igreja metodista. Ela nem sabia que eu tinha saído da igreja. Eu estava desigrejada. Aí, quando eu conversei com ela, ela falou assim, não, meu amor, você vai ficar comigo e tal. Aí, ali, Deus tratou comigo. Ali eu entendi o que é um ministério. Eu aprendi sobre obediência. O que é você renunciar. Eu aprendi muito, muito, muito. Hoje eu sou uma pessoa, assim, bem madura na fé, sabe? E começamos a fazer missão juntas. Fazer visitas. Era bem presente na igreja dela. Quando foi em 2019, inaugurou a Oncobar em Barra Mansa. Eu fui curada do câncer, porém eu faço controle até hoje. Mês passado mesmo eu passei no oncologista. E de vez em quando eu levo um susto. De vez em quando é umas coisinhas anormais, mas nada sério, né? E eu fui transferida para Oncobar. Aí eu já estava no INJA, no controle no INJA, aí já me mandaram para Barra Mansa, porque eu era moradora daqui. Ai, Roger, quando eu cheguei naquele lugar, que eu entrei na recepção, que eu vi aquele hospital, aquela assistente social tão bonita me recebendo de braços abertos, assim, eu senti Deus me recebendo naquele lugar. Quando eu botei o pé ali, que ela me abraçou, Deus falou, eis que tenho algo contigo nesse lugar. Vou mudar a sua história nesse lugar. Foi forte. Meu Deus do céu. Nossa. Eu nunca tinha entrado, né, na Oncobarra, né? Mas eu lembro de um trabalho, né, que você fez e deu esse acesso, né? Foi em 2000, eu tava Setembro mesmo Amarelo. setembro amarelo. Você se vestiu de Sim, girassol. entendeu? E eu coloquei aquela mão no abraço. E você falando agora do abraço, eu falei assim, caraca, e as coisas assim, você falei, nossa, É. cara, que bom. Aí, assim, aí o que aconteceu? Aí eu consultei, visitei todos os andares, as salas, a assistente social me apresentou tudo. E quando eu saí para ir embora, que eu cheguei na porta da Oncobarra, que eu olhei aquela quantidade de vans e pessoas sentadas no chão, à beira do caminho, sem R$ 1 no bolso, com fome. Isso aí, embora final de tarde. Ali eu me achei. Ali Sim. eu entendi o que Deus tinha para mim. Cheguei na igreja metodista, falei com o pastor Alci é festeiro, né? Gosta de uma festa, Gosta. né? Abraçou. Aí começou o trabalho começou na igreja metodista de Boa Sorte. Só que deu muito problema. Mas aí eu assim, na igreja metodista, com as mulheres, a gente juntava, levava pão, levava pó de café, açúcar, a gente levava tudo, biscoito, doce, biscoito de sal, deixava tudo na Oncobarra, os funcionários pegavam e faziam tudo para servir para os pacientes. Aí ficamos 2 anos assim. Aí, 2 anos não, 1 ano e pouco assim. O que aconteceu? Aí eu saí da igreja e fui para a pastora Cláudia. Aí lá, ela falou assim, a gente vai começar a visitar toda semana e eu vou levar o violão, até um violão rosa, né? Tem um violão rosa. E vamos cantar para eles.
E começamos a fazer o evangelismo ali, aquela coisa tremenda, muito choro, muito lamento, Lodebar, mas assim, sabe, tremendo. E a pastora foi lá comigo, começamos a fazer esse trabalho, foi um trabalho muito bonito. A pastora Bernadette da Central se envolveu também com o marido dela. Aí as pessoas, outras igrejas começaram a vir também, mas o pessoal ainda não tinha entendido o mistério. Só que, assim, eu acho interessante que sempre que terminava o trabalho, naquela grade que tem ali na Oncobarra, eu juntava a turma do plantão daquele dia e fazia uma selfie. Aí fiz a selfie, tá? Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver a selfie, no fundo tinha uma casa assim escrito aluga-se, que é a Casa Rosa. Uau, meu Deus do céu. Aí eu olhei a casa, aí vi, tinha o telefone, liguei para o proprietário. Ele na mesma hora foi lá, abriu a casa. Eu tô crente que eu tô abafando, né? Ele foi lá, abriu a casa, Roge do céu. A casa era toda preta, Meu Deus. não tinha forro, as telhas tudo quebrada, toda de tábua corrida, mas tudo solto, muito rato andando na parede, escorpião, barata, mas para tudo quanto a barata voava, era uma coisa assim horrenda. E eu, crente que estava abafando, que eu estava alugando uma casa assim e tal. Toda. Aí eu falei para ele, falei assim, moço, olha só, eu quero essa casa. Só que eu não tenho fiador e não tenho dinheiro para pagar adiantado. Como é que a gente faz? Ele falou, ah, não tem nada a perder mesmo, pode ficar com a casa. Aí ele me Nossa. deu a chave. Ele me deu a chave. Quando ele me deu a chave, eu liguei para um grupo de voluntários. Falei, vem ver que eu aluguei uma casa. Aí, tô esperando, né? Toda empolgada para aluguei uma casa, gente. Passei o apoio da Oncobarra. Quando meus voluntários entraram na casa, olha do céu. Você é maluca, você é doida. Que não sei o que, como que você vai receber uma pessoa aqui? Que essa casa não. Ele queria 2.000 de aluguel naquela época, daquele jeito a casa. Aqueles canos, tudo de ferro ainda. Casa muito antiga, lá é tijolinho ainda. Eu não posso pôr um armário na parede, porque é de tijolinho. Nossa. Ali, se eu quiser, eu vou comprar aquela casa, ou eu vou Meu ganhar. Deus. Porque já tá escrito no céu. Também. Eu tomei Isso. posse dessa palavra. Tá naquele Sabe? valor de 500 mil ainda? 1.000.000. Sim. 1.000.000. É 500 isso. mil. Mas eu vou ganhar. É isso. Amém. Aí, as pessoas falaram assim, você é maluca, 2.000, ele ainda vai fazer por 1.500, acho que daqui a R$ de 3 meses, o que você vai fazer por R$ 1.500 aqui? Aí, cara doido, maluco, isso aqui, eu fiquei assim, bem, bem triste. Aí peguei a chave, fui lá na pastora Cláudia, falei, pastora, olha só, tô com essa chave, queria alugar a casa, ela, vamos pro monte, vamos lá em Santa Cruz. Pode. Fui para um monte com ela e o marido dela, lá em Santa Cruz, 11 horas da noite, Meu no morro, sem luz, e os boi assim, me pisando Deus. com as bostas de vaca de boi. Nossa. Nó. Um medo, rapaz, lá em Santa Cruz, um medo. Nossa. Mas foi lá que eu tive uma experiência tremenda com Uau. Deus. Quando nós chegamos no topo, que nós começamos a buscar. O Senhor falou assim, eis que te dou a casa. Você vai fazer, estou te dando uma ordem, desce, obedece, não misture o santo com o profano. Enquanto você me honrar, eu vou te honrar nessa terra. Eu vou te colocar nos assentos que nunca acharam que era de direito seu. Mas você tem que saber que você tem um pai. Você tem uma identidade. Eu não te chamei
uma pequena árvore que chama aí, eu vou te colocar no meio dos grandes, para confundir com os meus. Me confundiu, tá? Porque esses dias eu cheguei numa loja na cidade, de Havaiana, com um monte de camisa dessa aqui da caminhada. Aí entrei numa loja para ver para ver esse relógio aqui, que eu comprei esse relógio. Aí só tinha mulher, e eu com aquele monte de camisa ali. Aí as meninas estavam sozinhas, eu falei assim, o dono dessa loja já fez uma campanha para mim, lá na Casa Rosa. Ah, você é na Casa Rosa, não passar, né? Trocar ideia. De repente, irmão, eu estava dando testemunho, contando os milagres. E as meninas, assim, ficaram impactadas, cada uma comprou uma camisa. Não precisei nem gastar minha saliva para oferecer, porque elas já compraram pela causa. E subi. Aí, quando eu cheguei em casa, eu levei o relógio errado. Aí minha filha falou assim, mãe, você já tá com sangue quente mesmo? Já subiu? Já desce, já destroca. E foi de Deus. Porque eu cheguei lá, elas estavam chorando. Meu Deus. Porque elas sentiram vontade de me dar um abraço. E elas falaram assim, pois é, a senhora entrou aqui de chinela havaiana, a gente não deu nada pela senhora. Olha a aula que a senhora nos deu. Uau. Isso foi um bufetão na nossa cara. Eu falei, não entenda como um bufetão. Deus me usou para dar meu testemunho para vocês, para edificar a vida de vocês. Aí me deram aquele abraço coletivo. Então foi preciso realmente o relógio ser errado, porque Deus ia, né, fazer algo e fez. E elas participaram da caminhada, mesmo trabalhando, entendeu? Que terminou ali na matriz. Uhum. Então, tudo que eu vivo hoje foi as promessas que ele me fez lá atrás. Sim. Agora é obediência, é renúncia, entendeu? Eu renuncio muita coisa na minha vida. Eu podia fazer 1000 coisas, eu não faço. Porque o amor da minha vida é Deus, meus filhos e a Casa Rosa. A Casa Rosa é tudo para mim. Às vezes eu acordo assim de manhã, eu acordo muito cedo, 5h30 eu já estou acordando. O corpo briga assim, o corpo fala assim, fica, o espírito fala, vai, fica, vai. Não, aí tem que ir porque eu sei que eles vão chegar contando com aquele portão da garagem aberto. E assim, Roger, eu fiz. Alguém tirou uma foto da gente, colocou na rede social, eu fiz uma aliança com Deus no monte, prometi para Deus que eu não me corromperia. E alguém tirou uma foto, colocou no Facebook assim, aqui nasce uma casa de acolhimento aos pacientes com câncer. Mas eu ganhei a reforma toda da casa. Nossa. Porque eu não precisava de um elefante branco. Eu precisava deixá-la simples, Uhum. de uma forma que você pudesse botar uma mesa decente, uma toalhinha Sim. decente, um pratinho decente. Eu não ia mexer com comida, não ia mexer com sopa, não tinha esse projeto. Uhum. O projeto era a cesta básica, o café da manhã, psicólogo, nutricionista. Esse era o objetivo. Do nada brotou a sopa. Do nada. E eu tenho os padrinhos, tenho da sopa. É uma semana TNB Transporte, dá o sacolão. O sacolão fica em média de 350 reais por semana. Uma semana TNB, outra semana é a maçonaria ali da Pedra Matriz. Eles fazem uma coleta. E assim, eles são bem envolvidos mesmo com obra social. Demais. Muito. Entendeu? Eles são um padrinho. A primeira semana é deles, a segunda é da TNB Transporte, a terceira é de uma pessoa que eu não posso falar, que eu me comprometi de não falar. E eu tenho os padrinhos das 4 semanas. Porque aí, assim, eu mando a lista para o sacolão envia para a Casa Rosa, aí a turma de terça à tarde descasca e fica tudo miudinho, deixa tudo separadinho, embaladinho.
É uma coisa linda. Nossa. Aí eu mando para o sacolão, manda a nota para mim, eu mando para quem vai pagar, a pessoa paga direto pro sacolão. Então não tem nem vínculo, Uhum. entendeu? Perfeito. Mas é uma sopa muito nutritiva. Tem inhame, tem batata doce, tem baroa, tem abóbora moranga, tem abóbora madura, tem cenoura, tem chuchu, tem frango, sabe? Um dia eu tô andando na cidade, passei naquele açougue ali, boizão em frente americano, o dono, moça, a senhora é aquela moça que eu vi no RJTV da Casa Rosa, não é? Falei, sou. Ele falou, então, eu queria tanto ajudar, como é que eu posso ajudar? Eu falei assim, então, eu preciso de peito de frango para sopa. Aí ele, você pode pegar uma caixa fechada comigo de 15 em 15 dias? Nossa. Deus é tremendo, Eu né? andando. É. Parei ali para comprar uma mistura, um almoço, e aí é muita sopa. Então, eu abro a casa 7h30 da manhã, aí reformamos a casa toda, inauguramos ela no dia 10 de dezembro de 2019. 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a Casa Rosa é direitos humanos. Todos têm direito a uma boa alimentação, a um acolhimento. E, e assim nasceu, né? Ela vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos agora, dia 10 de dezembro. E a Casa Rosa abre 7h30 da manhã com um bom café da manhã. Eu tenho 2 qualidades de fruta na mesa. Eu tenho suco, eu tenho Nescau, eu tenho café, eu tenho leite, eu tenho chá. Tem biscoito doce, biscoito de sal. Tem 2 tipos de pães. Tem, diria que eu tenho 5 qualidades de bolo na mesa. Sim. É, Deus. É nesse Para nível. todo processo na vida tem um propósito, né? Deus permitiu que você passasse por tudo isso, porque Deus é tremendo. Ele vê além do que os nossos olhos veem. Ele sabia que precisava de alguém em Barra Mansa com essa visão, com essa empatia, para Porque eu abrir vivi essa história. exatamente, para abrir esta casa para ajudar pessoas que você, né, um dia você já teve nessa situação e precisava de alguém que ajudasse essas pessoas. E Deus permitiu que você passasse todo esse processo, porque tem um propósito. Esse era o propósito de Deus na Isso sua era o vida. propósito, não era para morte, mas era Não, para para vida. para curas, entendeu? É interessante, acho muito interessante isso, Roger. Quando eu cheguei na Metodista, com aquele monte de filhinho assim, pastor Paulo Henrique, 2 vezes por mês, levava cesta básica para mim, Que uma bênção, né? cesta boa. Hoje, eu dou 35 cestas básicas por mês. E não é cestinha não, Roger, porque lá a Cleo é a cesta básica de acordo com a família. É igual, por exemplo, às vezes a gente ganha caixa de biscoito traquinas. Pô, um paciente oncológico não pode comer traquinas. Uhum. É chato. Aí o que que ela faz? A família que tem criança, ela mete traquinas. Uhum. Entendeu? Ela monta a cesta básica de acordo com a família. Se a família é grande, a cesta é grande, muito grande. Se a família é média, cesta média. Sim. Se a família é pequena, uma cesta pequena. Mas vem de tudo. E eu ganho tudo, Roger. Tudo. Eu falo para você, eu tenho tanto que eu tenho que pagar. Você conhece o Wave? Uhum. O Daniel já esteve aqui? Não. Eu vou entrar em contato com ele junto com a. Como é que é o nome dela? Com a Débora. É porque agora ela tá numa missão em São Paulo, que tá participando de uma conferência. Mas ela retornando já. Então, o Daniel saiu da Casa Rosa ontem com o carro abarrotado, até arriado, assim. Porque eu não posso reter. Uhum. Deus falou, não retenha. Sim. Não retenha. O pão que eu te der, você não guarde. E tem dia que eu tenho tanto que eu não posso reter, eu tenho que tirar da casa. Então, tem dia que só na parte da manhã é 200 cafés. Aí, a sopa, aqueles 2 tachos enormes de sopa, vai tudo.
Aí tem um lanche da tarde, tem um docinho de abóbora, tem um arrozinho doce, feito com leite em pó, com canela. É bem morrinho, aquela coisa bem de casa mesmo, sabe? E assim, eu tenho 3 psicólogos, eu tenho 3 psicanalistas, eu tenho 3 nutricionistas, eu tenho assistente social, eu tenho jurídico e tenho uma dermato. Todos voluntários. Tem 50 voluntários hoje. A gente trabalha com voluntário. Uma vez na semana, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Se você se sentir tocado no seu coração, quiser ser um voluntário da Casa Rosa, a Casa Rosa está te convidando para você fazer parte da nossa mesa, da nossa ceia, porque você vai ficar maravilhado. Você vai lá, você vai ver que você não levou nada, você só ganhou. Realmente. E assim, para você ver, né, como Deus mudou a minha posição de ajudada Hum, para ajudadora. sim. Mas há um preço a se pagar, né? Às vezes eu compro briga com gente grande, Uhum. porque eles querem chegar, querem comer um pedacinho do meu bolo e eu não deixo. Porque eu lembro da aliança que eu tenho com Deus. Então, nós fizemos um fechamento no final do ano, em 2024. Nós servimos 35.334 pessoas comiam na casa. Quem quer a massa de chinela havaiana no céu? Para alimentar. Caraca. É Jesus, como ele multiplicou o pão e o peixe. É simples. O evangelho ele é simples. E basta obedecer. E confiar. Mas é confiar, confiar mesmo. De um dia na pandemia, eu falar assim, deu 7h30, eu abri a casa, aí foram para a cozinha lá, eu dobrar meu joelho, chorar e falar assim, Deus, o pessoal vai começar a vir pegar as cestas hoje, eu não tenho cesta, na pandemia. E eu chorando, chorando, com a cara no chão mesmo, na laje, no piso mesmo, que piso gelado. Eu chorando, chorando, falei, Senhor, não deixe seu nome ser envergonhado. Falo para vocês, para a honra e glória desse Deus. Deu 25 minutos, me ligaram da Oncobar. Márcia, você está na Casa Rosa? Tô. Você está com a camisa do projeto? Eu não estava, mas a Karine estava. Eu falei assim, eu não estou não, mas a Karine está. Por quê? Vai chegar um negócio aí para você, só que você precisa estar com a camisa do projeto. Aí fui lá, troquei de camisa com a Karina. Por Deus, parou 2 caminhonetes Hilux com 1 tonelada de cesta básica. Nossa. Que bênção, hein? Deus é Deus, né? Olha os Eu detalhes, meu Deus vivi do céu. esse milagre. De Meu pedir e em menos de 2 horas Deus realizar. E eu não tinha onde colocar a cesta básica dentro da casa, de tanto que tinha. Eu dei cesta até para quem não era paciente, porque eu não podia reter. E não é diferente de hoje. Não é diferente, entendeu? Então, assim, Deus escreveu uma história tão linda na minha vida, né? Pô, pensa bem, você está almoçando aqui na sala com a sua família, aí passa um RJTV, você vê a Márcia lá falando da Casa Rosa, testemunhando, pregando o evangelho. Porque, gente, fazer obra dentro da igreja é muito bom. Uhum. Mas eu não nasci para obra de dentro de igreja, eu nasci para fazer obra fora. Eu quero ser igreja aqui fora, nas minhas atitudes. Quando eu abraço uma pessoa que precisa de um abraço, ela não quer nem um pão, ela não quer nem um café, ela quer ser abraçada. Escuta psicanalística. Às vezes a pessoa não quer comer, não quer abraço, mas ela precisa falar. Falar. Eu sou assim. Eu fui parar no psiquiatra aí, uns tempo atrás. Teve um assassinato no centro. E eu estava na farmácia no Povão, na hora do assassinato. E aquilo, assim, eu já vinha apresentando alguns sinais não muito legais. E aquilo ali foi o gatilho.
E naquela semana mesmo, foi uma semana de homicídio em Barra Mansa. Foi uma sequência, todo dia, cada dia num bairro. E, gente, eu lido com vida e morte. Eu falo assim, eu não vou tomar a dor daquele menino para mim. Mas, infelizmente, eu acabo tomando. Você não conhece a morte, Uhum. entendeu? Então, de vez em quando eu vou fazer uma visitinha lá no psiquiatra, tomo um remedinho para controlar durante o dia, não é tarja preta. Mas assim, é preciso, porque não é fácil você. Você já ouviu a história de Evode e Síndic na Bíblia? As duas mulheres que trabalhavam com o apóstolo Paulo, que eram mulheres de obra, mas de obra, mas elas brigavam por tudo, elas brigavam tanto, 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 que ela deixou o apóstolo Paulo tão louco. O apóstolo Paulo teve que sair pedindo socorro nas igrejas da circunvizinhança, porque ele não estava sabendo lidar com as duas. Eu tenho os evangélicos síndicos dentro da casa lá. Elas brigam por causa da tampa de panela, por causa do pano de chão, por causa da colher de pau. Mas elas brigam. Mas elas são necessárias. Sim. Sem Sim. elas, Uhum. sem o plantão delas, não rola. E você tem que ter maturidade Sim. para lidar com essa gestão emocional aí. Uhum. Aí é só um psiquiatra para dar conta. É que a gente tem que cuidar da Jesus gente viu também, né? tudo. Mas ele deixou os auxiliares Sim. aqui, Uhum. né, para De nós. fato. Então eu já vim apresentando alguns sinais que eu já ia capotar mesmo. Aí aconteceu esses fatos aí em Barra Mansa, e aí eu acabou de acabar. Nossa. Aí o que que eu fiz? O psiquiatra falou para mim assim, ó, você vai se afastar de tudo e de todos. Você vai se retirar. Vai tomar uns remedinhos aqui, vou passar os exames para você de laboratório. Eu junto moeda, dando uma garrafa de coca. Eu colo com um Durepox, faço um buraquinho para passar moeda. Eu tinha 3 garrafas de moeda. Deu para mim pagar 15 dias de aluguel numa casa de praia, na prainha. A casa aqui e a praia aqui. Por causa do meu menino que tem problema Uhum. nas pernas. E eu não tenho carro. Fiquei 15 dias lá, irmão. Olha, como Deus me usou naquele lugar. Deus me tirou daqui porque eu precisava sair daquele cenário para eu entender que eu sou um ser humano, que eu tenho filhos, que eu preciso sair, que eu preciso ter uma vida social e que eu tenho vida fora da casa rosa. E foi, nossa, Deus realizou coisas tremendas naquele lugar. Renova, né? Teve pessoas, assim, casal que voltou para a igreja, Uau. através, entendeu? E eu fui junto para eles poderem ser recebidos. E vieram me visitar, vieram conhecer a instituição. Então, assim, é uma coisa assim, sabe? Sim. Eu nasci para isso. Eu sou feliz, eu sou uma mulher plena, realizada. Porque hoje eu entendi o propósito de Deus na minha vida, por que tanto choro, por que tanto vômito, por que tanta humilhação, porque como eu fui humilhada, Roger, como eu fui humilhada. Irmãos, eu tenho trauma de cantina de igreja. É triste falar isso. Mas a gente tem que pensar que tem pessoas que não têm condição. Tem trauma. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente amadurece. E assim, hoje eu só estou devolvendo tudo que fizeram por mim. E o que Deus fez por mim. Cada abraço, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, você é uma referência para mim. Olha o peso, irmão. Verdade. Você ser, a pessoa olhar para você e ver em você uma referência para ela. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você não vê ninguém falar mal da Casa Rosa. Você vê na rede social? Uma mulher uma vez que tentou lá, após que a clínica botar um cachorro para dormir lá, eu não deixei. Ela tentou, mas ela só tentou, coitada. 2 pessoas só acabou com a raça dela.
Entendeu? Que a Casa Rosa fechou a porta pro cachorro. Mas lá não é para cachorro, lá é para humano. Pessoas com baixa imunidade, como é que vão botar um cachorro lá? Tô com problema lá com a vizinha, por causa de gato. Gato pula. Rasgou minhas cadeiras todas com a unha. O gato não tem culpa, o culpado é a dona. Entendeu? Então, não é fácil, tá? Assumir, você gerenciar 50 vidas ali dentro, gerenciar todos os pacientes, pacientes muito gratos, pacientes rebeldes, pacientes rejeitados pela família, pacientes que pedem socorro, pacientes que querem uma palavra amável. E você tem que estar pronto para o que deve ir. Eu nunca tive banheiro para paciente. Eu aluguei a casa, eu tenho um banheiro dentro da casa que é para os voluntários. Por quê? A Casa Rosa, para Oncobar, é só atravessar a rua. Não tem buraco, não tem degrau, não tem dificuldade, nem para cadeirante. Então, eu nunca pensei em ter um banheiro, porque logo no primeiro andar da Oncobar tem 3 banheiros espetaculares, muito limpos, as meninas são maravilhosas. Então, eu nunca me preocupei. Quando foi ano passado, eu vi um senhor de Mangaratiba, 74 anos, sozinho, com uma bolsinha de colostomia, a bolsinha estourou cheia de fezes. E as pessoas que poderiam ter levado ele para a Santa Casa, num banheiro de uma enfermaria, ter dado um banho, e podia ver se tinha uma roupa no bazar comigo, a gente comprava até um pijama para ele voltar para casa. Isso era de menos. E pegaram esse paciente, levaram para o centro pop, ele todo sujo de cocô. Ele saiu da Oncobarra, passou pela Casa Rosa e foram andando com ele pela beira da linha até chegar no centro pop para ele poder tomar um banho e ele chorando. Olha a humilhação, né? Longe de casa, longe dos familiares, passando essa humilhação, todo sujo de cocô, fedendo, um mau cheiro. Nesse dia eu chorei e falei, Senhor, nunca mais o Senhor permita que eu veja isso. Porque eu me senti muito impotente. Me dá uma estratégia, eu vou fazer um banheiro aqui. Aí fui lá, comprei uma TV de 50 polegadas, uma Smart. Falei, eu vou fazer uma ação social. Aí cheguei na gráfica, mandei fazer 800 bilhetes a R$10. A mulher falou assim, nossa, sua fé é grande. Eu falei, a sua é pequena. Ainda voltei lá e mandei fazer mais 200, que a meta foi 1.000 bilhetes. E eu fiz o banheiro, fiz um banheirão adaptado para cadeirante. Tem aquela duchinha do lado do vaso sanitário, se a pessoa quiser só lavar a bolsinha. Se quiser tomar banho, tem cadeira de banho, tem... Nossa, Deus me deu o banheiro perfeito. Você tá falando dessa obra, desse banheiro aí, você lembra que a gente foi lá? Eu, o Luiz Cláudio, o Diego, que a gente fez a rampa. Ah, E na parte de vocês fizeram trás, a calçada. isso, a calçada. E na parte de trás ainda não tinha, mas você tava com sonho ainda. Mas como que tá lá? Porque agora você falou dessa questão do banheiro. Como é que tá esse ambiente? Meu Deus do céu. Eu fui só fazendo puxadinho, agora é só pro alto. Meu Deus do Eu fiz o céu. último agora. O quindim tá terminando. Vai ser Olha só aí, que vai ser benção. o consultório. Nossa, meu Deus do Aí céu. eu fiz, vocês fizeram a calçada, tem a tenda. Aí assim, de cara, eu fiz um cômodo grande, fiz um bazar, Uhum, que é um bazar beneficente, a gente vende tudo baratinho, é só para movimentar mesmo. sim. Pra você ter ideia, tem gente que vende São Joaquim, do Quilombo, lá da zona rural de Patins, compra R$400 de roupa e leva 400, R$500 para doar para o pessoal lá. É assim. Aí tinha um espaço. Aí eu fiz uma ação social, fiz outro puxadinho. Fiz
um quarto de acolhimento com 3 camas hospitalar, com controle remoto, com TV e ar-condicionado. Cara, assim que Deus faz. Uau. Gente, o povo tem fé pequena, a fé é grande, a fé é grande. Meu Deus do céu. Ficou lá, aquele espaço. Aí, assim, os fundos, eu fiz 2 cômodos grandes. Aí tinha 2 finalidades. Aí aconteceu a situação do banheiro. Aí fiz o banheiro. Aí ficou um buraco entre o banheiro e o quarto de acolhimento. Aí do lado, o senhor Adailto Joia pagou 1 ano de aluguel da Casa Rosa. Aí eu falei assim, vou fazer mais um puxadinho. Fui e fiz um depósito. Meu Para guardar com buca, fralda, troço que faz muito volume, fica tudo ali. Aí, quando foi agora, eu falei assim, gente, a casa tá pequena. Espaço sobrando. E não ia ficar caro, porque já tinha parede de fundo e tinha as 2 laterais. Falei, Claudinho, faz mais um puxadinho aí, vai ser o consultório novo. Aí tá terminando. Vai botar o forro, segunda-feira já. Aí eu já vou mudar. Aí agora, Rosa, não tenho mais para onde fazer puxadinho. Agora eu vou só bater laje e subir quando a casa for minha. Glória a Deus, é isso. Que ela vai ser minha. Em nome de Minha não, Jesus. vai ser do projeto. É isso. Meu É sobre Deus. isso. Não, é sobre Eu isso. vou estar aqui para dizer assim, gente, a casa é nossa. É isso. Eu É isso. falo aqui, profetizo aqui. Vou estar aqui e dizer. Entendeu? Então, no ano de 2024, nós alimentamos 35.334 pessoas da mesa. Nós doamos 286 cestas básicas. Foram 2.659 litros de leite só na mesa. Foram quase 300 latas de sustagem. Foram 21 próteses mamárias, 30 perucas e 92 pacotes de fralda. Esse foi o resumo, o fechamento do ano passado. E assim, a casa ela vive de doação. Quem sustenta é a sociedade civil. É assim, eu vou para o Facebook ou Instagram pedir alguma coisa, eu ganho em abundância. Irmão, eu peço. Agora eu tenho que estar preparada para receber a benção. Porque eu fiquei sem leite, eu estava com estoque baixo de leite, fiz um pequeno videozinho. Postei no Facebook. Gente, estou precisando de leite, Casa Rosa, 1 litrinho. Às vezes você fala assim, vou dar 1 litro de leite. 1 litro de leite é muito pouco. Não é muito pouco, porque uma caixa de leite, você serve de 8 a 10 cafezinho com leite ou de 8 a 10 chocolate quente. Então não é pouco. Nossa. 1 litro de leite. Chuta quantos litros de leite eu ganhei? Nossa, sem Deus. Vamos ver sua fé agora. Vai, irmão. Quero ver sua fé agora. Chuta. Meu Deus do céu. Sei lá. Homem de pouca fé. 5.000 litros? 6.000 litros. Meu Deus. Não tinha onde enfiar leite dentro da casa. Aqui, Inverso. eu tive uma crise nervosa. Eu tive uma crise nervosa de não saber o que fazer com tanto leite. Nossa. Eu sou uma instituição de utilidade pública, com o vereador que me deu, Gustavo Gomes. Ele levou essa proposta para a Câmara e foi aprovada por unanimidade, que fala, né? O que acontece? A Prefeitura de Resende resolve homenagear a Casa Rosa Meu Deus. pelos excelentes serviços prestados aos munícipes de lá. Eu aluguei uma van e levei 15 voluntários. Inclusive o pastor Kleber foi junto. Cara, recebi uma placa de honra mérito Então, é o mínimo, né? desse tamanho de prata, num estojo de veludo preto, mas uma coisa mais linda do que de rosa. Gente, eu me senti uma princesa. A princesa não, eu me senti uma rainha. Conhecimento. Entendeu? Eu não preciso de cargo. Eu não preciso de placa. Igual nós vamos receber uma agora, de honra ao mérito da Sociedade de Medicina. Uau, Sociedade Médica. Conselho Regional de Medicina de Barra Mansa. uau.
Vamos receber, vai ser um festão aí no lugar aí. Estamos lá, Isso. estamos lá, Marcando entendeu? presença, mostrando o que Marcando está acontecendo, de presença fato. porque Deus prometeu que ele não vai É fazer isso. isso. Então, eu só estou É vivendo a isso. promessa. Eu só estou vivendo a promessa. Entendeu? Então, mas assim, igual eu estava falando com o pastor Kleber antes de vir para cá, antes de vocês chegarem. Eu falei, pastor, eu posso ter todas as placas, todos os títulos na parede. Para mim não diz nada. O que diz para mim é quando um paciente me abraça e fala assim, eu estou curado. É isso. Me abraça, eu vim agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Ou, muito obrigada. Muito obrigada por esse... Gratidão é Ah, o melhor Aí presente. você falou negócio de pagamento ali, ninguém recebe. Esse é o nosso pagamento. É eu poder amanhã acordar, respirar o ar, poder levantar da cama e falar assim, poxa, vou fazer alguma coisa pro meu próximo, eu não volto da mesma forma para casa. Tem dia que eu volto, você sabe, né? Que lidar com o ser humano é muito difícil, entendeu? Mas a maior parte, quem ganha é a gente. E quem ganha mais ainda é eles. Tem uma história, tem até um. Depois eu vou até tentar achar aqui. Um senhor de longe veio e entrou na varanda, sentou lá, aí pediu um chocolate quente. Aí ele começou a chorar, Roger. Começou a chorar. Carequinha ele, branquinho. Chorando, né? Chorando. Aí fui lá, abracei ele, peguei e dei uma almofada de coração para ele. Falei assim, ó, isso o senhor vai levar de recordação. O senhor tem a marca da Casa Rosa. Sabe por que que ele chorou, irmão? Porque ele falou assim, engraçado, eu sou de longe, sempre tive dinheiro, nunca pensei que um dia eu ia ter essa doença maldita e que eu ia achar um portão de uma garagem aberto para me dar um café. Cara, Ele chorou de emoção. Ele ficou muito emocionado. E a gente vive muitas coisas boas. Muitas experiências. Muitas experiências. Nossa, se a gente for falar, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando. eu quero saber do livro, entendeu? O livro já tá pronto já? Não, é uma coisa, é assim. É Eu por tô na parte, caixinha né? do Ah, tá. outubro. É Eu tô por na caixinha parte. do outubro. Aí semana que vem já vou fazer a reunião para fazer o fechamento do Ah, ano, tá. né? Fechamento do ano tem que ter a confraternização dos voluntários, tem a ceia dos pacientes, né? Então tem que fazer esse fechamento. Para eu abrir a caixinha, né? Para me abrir a caixinha, tem que começar lá onde tudo começou, em Nova Iguaçu. Uau. Tirar foto com o meu médico, que me operou, ele vai fazer parte do livro, né? E assim, o nome do livro vai ser. Não posso falar. Ah. Dá uma palhinha, Mas dá uma ela palhinha. vai voltar aqui, vai participar do quadro que a gente tem aqui, que é indicação de livro. Ah, tá. Tá vendo? É tudo assim, é um propósito, as coisas tá. Então, eu quero deixar para você, nesta noite, não importa o que fizeram com você, transforme tudo em amor, que tudo vai dar certo. E Amém. essa é a mensagem que eu deixo. Porque, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, De nada. de nada valeria. A gente tenta viver essa palavra, né? Todo dia. Se não for, eu levanto da cama por quê? Porque eu sou boazinha? Porque tem amor. Eu amo a Casa Rosa. Eu amo. Assim, hoje, quando eu dou um testemunho dentro de uma quimioterapia, ele tem um peso muito grande, porque eu vivi aquela dor da quimioterapia. Eu vivi a dor da fome, da falta de alimento lá em casa. Aqui, você sabia que nós viramos uma estatística muito triste, que 70% das mulheres, quando são diagnosticadas com câncer de mama, elas são abandonadas pelo marido, pela Sociedade Brasileira de Mastologia? Viramos essa triste estatística. Ah, quero deixar aqui ó, um negócio muito interessante, que é para vocês, homens. Acho muito interessante falar aqui, ó. Homens também têm que se cuidar, tá, gente?
Não é coisa só de mulher, não. Aí é bom, ó, os homens aí ficar atentos, tá? Homens, vamos ficar Porque atentos. essas informações é necessário. É, Você, mulher que tá aí ó, assistindo, já compartilha. câncer de mama em homens. Homens têm câncer de mama? Sim, porque os homens também têm glândulas mamárias. Elas, eles têm nas mamas os subcutâneos, tá? Os sintomas do câncer de mama em homens são similares, são nódulos, alterações subcutâneas aqui, retração dos mamilos, úlcera na pele, linfonodos aumentados nas axilas. Devido à raridade da doença nos homens, não existe indicação para a realização de mamografia como rastreio populacional nos homens, porque é muito baixo o índice de câncer de mama em homens. Mas tem, de vez em quando eu acho uns perdido lá na barra. E o médico que cuida de câncer de mama masculino é um endocrinologista, cirurgião plástico ou mastologista. E pode levar à morte também se não for tratado de forma bem responsável. É isso. E quais são os sintomas do câncer é, das axilas? São nódulos. Nódulos, caracinhos. Assim como você faz o autoexame na mama, você faz debaixo do braço. Aí Você tem que eu fazer. tenho que fazer os toques, né? É. Eu já estava até fazendo o que você falou aí, Você eu já pode comecei a fazer tocar. deitado, você pode fazer deitado ou os banhos de chuveiro. Tomando banho, vai Aí você vai apalpando, lá pra... se tiver algum carocinho Isso, aí você já procura um médico. na, Pode não ser no nada. meio da axila. Não, pode ser no meio, em volta. Pode ser por aqui, ó. Pode ser por aqui, pode ser mais aqui em cima. Mas geralmente é bem no cima. Mas antes de aparecer esse nódulo, tem assim algo que aparece antes do nódulo? Tipo assim, uma Não. alergia, alguma coisa? Pode ter uma retração de pele, a pele enrugar, de repente, entendeu? É, nós somos templo do Espírito Santo, nós conhecemos o nosso corpo. E o nosso corpo, ele dá sinais. Correto. E você tem que estar atento. Como um bom mordomo do Senhor, Tem que você cuidar, né? tem que cuidar. Você tem que estar atento. Ah, podia ter morrido. Eu podia acreditar na palavra do diagnóstico do médico. Ah, é um leite calcificado. E ir para casa e morrer. Mas eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Porque eu pegava assim na mão. Era do tamanho de um limão. Não tem como ser, né? Aí eu, Leite calcificado. não tem como ser leite calcificado. Aí eu fui lá no mastologista e eu extenso carcinoma. Entendeu? Aí eu faço rastreio anual. Quando foi ano passado, eu fui pro centro cirúrgico. Apareceu dois negocinhos na minha perna, na canela. Assim, tipo um machucadinho, mas que não era machucadinho, mas dava uma casquinha, um negócio redondinho, dava uma casquinha. Você tirava a casquinha, no dia seguinte a casquinha estava ali de novo. Aí, como eu tinha consulta com a oncologista, falei, doutora Maíra, isso aqui, não estava aí, vamos tirar. Aí eu achei que eu fosse ali no ambulatório, que eles iam raspar. Filha, eu fui pro centro cirúrgico. Queimou com bisturi. Igual, parecia que estava fazendo um churrasco de massa cristina. Que cheio de carne queimada. Isso. Levei muitos pontos. Foi em 2 lugares na canela. Isso. E 2 aqui, ó, debaixo da mama. Mas aí foi para biópsia, não deu nada, mas não estava aqui, então teve que tirar. É isso. A pegada é essa. Você tá ligadinho. Tá no nesse assunto de esperar, e você falou que você sempre. Que você recebe, né, as doações, faz o vídeo lá, e você falou dessa rifa, né, da TV que você fez. Mas tem outros meios também que você utiliza, até mesmo pra. Arrecadar? Você Tem. faz algum evento, Faço. algo assim, porque é Faço aquilo, a gente não 3 pode eventos. esperar, né? É. A gente tem que É. correr Então, atrás. a Casa Rosa, já que a gente não recebe verba pública, a gente tem que se sustentar. E Uhum. a nossa despesa ela é alta.
Eu pago 2.500 de aluguel, pago contador. São 6 bujões de gás por mês, Nossa. entendeu? É água, é luz, é internet, é o celular da casa. Eu pago uma menina para mexer na mídia, entendeu? Então, é eu que lute, né? Então, a gente faz, no começo do ano, a gente faz uma ação social da Smart TV, ela ficou fixa. Uhum. A gente começa a vender no começo do ano, sorteia no dia da mulher, dia 8 de março. E eu vendo tudo, irmão. Eu vendo, eu tenho amigos em Juiz de Fora que compram, assim, 3 talões fechados. E assim, Nossa. É desse jeito. Você só vê cair Pix. Ó, eu tive que fazer outro Pix para evento. Só para evento, porque a gente não deu conta. Porque o Pix de doação para Casa Rosa é o CNPJ. Só que como a gente começou a fazer os eventos, a gente, na hora de fechar com a contadora, gente, não Ba- tinha psiquiatra e botou os dois contas. Não Não batia. batia. Aí nós tivemos, né, a orientação do gerente do banco da gente fazer uma chave Pix só para evento. Aí, por exemplo, eu vendo os 1.000 bilhetes, sorteou, lançou, já entregou, já foi, você transfere o dinheiro da conta de eventos para a conta da casa e tá ali. No meio do ano, a gente faz o chá beneficente. Gente, não é um chá, é o chá. Coisa assim de rico mesmo. Coisa assim, irmão ganha tudo. Uau. É muita coisa de comer. Não dá conta de comer e beber. E fora, assim, o que é ministrado. É Deus passeando. E jogamos 2 almas para Jesus. Amém. Nos 2 chás. Bom. Foi o 5º chá. Não, foi o 5º chá da Casa Rosa. Foi a 5ª caminhada. Foi o 5º chá. Aí, assim, é o chá, a gente faz um Rotary, que a gente ganha o espaço, a gente paga só uma taxa de limpeza, a gente ganha ornamentação, a gente ganha tudo. E eu tenho a função de vender 60 convites, 200 convites a R$ 60. Aí esse dinheiro fica para casa, entendeu? Aí tem o chá, as mesas são lindas, as xícaras, os bolos, as coisas assim, aquelas barquetas pegadas, tudo feita à mão na Casa Rosa, aquelas anciãzinhas lá da Assembleia. Nossa. Gente, você chega assim, aquele cheirinho de massa assando, é uma coisa assim, É um Deus linda, detalhista, né? sabe? Aí tem um desfile de modas. Quem desfila? Quem? Quem? As pacientes. Ah, isso é bom, Umas honrar, né? 4, 5, assim, um show. Tem tapete vermelho, conta um testemunho, conta. E o Ministério de Dança da Boa Sorte ministra cura através da dança. Ano passado dançaram no meio do povo. Nossa, gente, você só via lenço. Nossa, é uma coisa assim, manifestar de Deus é muito lindo, muito lindo. Bom. Coisa assim, de... Nossa. E no Outubro Rosa, a gente faz as camisas. Os empresários que estão aqui atrás. Vou Uhum. mostrar. Posso mostrar? Pode. à vontade. Não deu pra ver não, irmã? Sim. Vai. Puxa o caderno ali. Tá. Pronto. Porra, isso. Deu pra ver? Uhum. Generoso. Sim, deu pra ver. Então, aí esses patrocinadores, eles que pagam a camisa pra gente. E a gente vende e o dinheiro fica para Casa Rosa, para instituição. Aí eu consigo fazer algumas coisinhas, como vou tomar... E, ô, irmã, e se algum empresário quiser fazer uma doação em dinheiro em Pix, vocês têm uma conta? Nós temos. Posso falar? Pode, que isso. Inclusive vai ficar até na descrição. A nossa chave Pix para doação é o CNPJ. É 36-142-802-1000 ao contrário, .83.
Associação Amor em Movimento, Banco Sicoob. É isso. Você pode doar R$ 5, R$ 10, R$ 1.000, R$ 5.000, Ou R$ 500.000 para ou, me comprar casa. irmã, é profético isso aí. Receba. Eu ia falar isso agora. Ou pode doar 500 mil para comprar casa. Isso. Já apareceram uns interessados, mas aí o dono da casa não viu bom negócio, não. Porque fizeram um vídeo contando a minha história, o vídeo viralizou. E atravessou até outros países. Foi uma benção. O vídeo ficou muito bonito. Aí, um criador de boi Nelore quis comprar casa e um produtor de soja no Mato Grosso quis comprar casa, mas não queria passar a casa para o nome do projeto. Aí não, é. Aí o dono da casa falou, não, Márcia, não vendo. Eu só vendo se Não era no para o ato, projeto, era para ele. Nada, a só escritura, né? vendo se no ato da venda passar a casa para o nome de vocês. É, porque aí seria para você. Entendeu? O projeto seria É. para ele. A gente não sabe, né? Quem vai pôr lá, vai que manda derrubar tudo, faz um prédio, um condomínio ali. Não. Se tiver que acontecer, vai acontecer no tempo de De Deus, fato. né? De fato. Então, eu aqui, Márcia, deixo a minha história. Essa é a minha história. Deus escreveu uma linda história na minha vida através do câncer. E convido você, ouvinte, a ser um patrocinador da Rádio Festa Gospel Amém. Isso. também, né? Tem levado palavras de esperança. Eu vejo muita Flaviane aqui, né? Sim. Não acompanho, porque eu nem tenho tempo, né, irmãos? Mas seja um colaborador também, né, dessa rádio. Seja um colaborador da Casa Rosa. Às vezes, quando você dá R$ 10 para a Casa Rosa, nós assistimos 35 famílias com cesta básicas. Aí ele leva leite, cesta básica, leite, às vezes sustagem, fralda, às vezes leva só a cesta, ou às vezes leva só o leite e a sustagem. Mas às vezes ele não tem como levar para casa, não tem um carro. Esses R$ 10 a gente paga um Uber Aí. para levar ele para casa. A gente ainda paga um Uber para ele Meu levar. Deus do céu. Entendeu? Porque a benção é completa. Jesus, ele faz tudo completo, ele não dá nada pela metade. É isso. E essa é a minha história, essa sou eu, espero ter acrescentado na sua vida. Nossa. Que a sua fé seja edificada. A minha foi. Nossa. Demais, meu Deus do céu. Meu Deus do E céu. deixa Deus te usar. Não fique somente dentro da igreja, porque aqui fora as pedras estão clamando, né? Às vezes você vê tantas pessoas se suicidando, né? Jovens se matando. Né? Ver alguém em crise, ver alguém parado em cima de uma ponte, olhando pro rio. Pare, dê atenção, porque você pode evitar uma morte. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, um aperto de mão, uma falta de perdão, entendeu? Tem levado muitas. A falta de perdão ela traz muitas doenças, né? As doenças, elas têm uma origem, né? A falta de perdão é uma origem no câncer, né? E o câncer físico, ele tem cura, mas o câncer de alma, ele só é curado se você permitir, Verdade. entendeu? Então, tem que estar mesmo ligadinho com o Senhor, porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro jeito, entendeu? E essa é a mensagem que eu deixo. É isso, né, Márcio? Meu Deus do céu. Márcio, ó, muito obrigado mesmo por ter aceitado, né, o convite de prontidão, né? E a gente alinhou isso, né, muito tempo, depois você teve que mudar o número lá, lembra? Você criou até o grupo lá, eu falei assim, meu Deus do céu. Senhor. Né? E a gente alinhou ali o dia direitinho. Mas é isso, já vem também, né, te acompanhado já há bastante tempo, já participei ali, né, tem que organizar aí para retornar aí, voltar a participar, pra gente conhecer, né, um pouquinho mais o projeto. A gente vai estar divulgando, vou deixar na descrição, né, desse vídeo aqui, todas as informações da Casa Rosa, né, e você que desejar pode estar entrando em contato, pode estar ajudando aí, né,
com o Pix, que é esse projeto que tem transformado vidas. Tem transformado vidas. E tem propósito, né? Tem Assim, propósito. e assim, agora eu vou lançar uma campanha Hum, sobre mulheres empreendedoras. uau. Porque a mulher que passa pelo câncer, que é abandonada pelo marido, às vezes ela permanece numa relação tóxica com o Uhum. marido por causa da violência patrimonial. Ela não tem renda, ela não tem nada, aí ela se sujeita, né, Sim. ficar naquele relacionamento abusivo, sendo humilhada, maltratada, porque ela depende daquele pão, daquele arroz. Então, eu fiz uma parceria com a Cristal Art Festas. Ah, As legal. pessoas que tiverem, né, em situação de começar a poder produzir, se tornar uma empreendedora. Ela não precisa se resumir num Bolsa Família, viver às custas do governo, Uhum. o resto da vida. Eu recebi todos os recursos do governo federal quando eu precisei, mas louvado seja Deus que Deus mudou a minha história. Então, empreender. Gente, tudo que você faz com amor, com capricho, você vende. Porque ninguém deixa de comer. Aí a Ana da Cristal Arte Festa fez esse convênio comigo. Aí aquelas mulheres que quiser, igual vai vir agora Natal, vai ter muito curso de panetone, chocotone, coisas, tortas natalinas, aquelas saladas, né, natalinas. Pô, se aprender de graça, ganhar um dinheiro agora no final do ano, entendeu? Entrar um ano diferente. Ser uma empreendedora. Então a gente quer transformar isso, né? E esse vai ser um projeto que eu vou alinhar muito ano que vem. Vou bater muito em cima dessa tecla. É isso. Eu acho muito interessante. É super válido. É isso. A Casa Rosa não tá parada, é acolhimento diário e o amor em movimento. Em todas as áreas mesmo, né? Tá ali cuidando ali com todo o suporte e agora, né, com essa frente também para ajudar, né, as mulheres, né, ser assistida também, porque não pode ficar dependendo, né? Porque se tem ali um talento, né, se tem um dom em algo, por que não utilizar, né, de uma Isso. forma que pode gerar uma renda e tirar essa dependência, né, que muitas É. das vezes tem do seu parceiro em si. Nós tivemos duas experiências maravilhosas. Uma parceria com o SESC, Sim. a Farmácia Viva. Você faz vela aromática, faz creme labial, protetor labial, é, saboaria. Nossa, aquela coisa assim incrível. Bacana. Nossa, assim, vamos ter mais 2 anos que vem, entendeu? Vamos botar mais oficinas e vamos botar para quebrar mesmo. E você que se sentir, né, no coração de doar uma vez na semana ou a parte da manhã ou da tarde, você vai mudar. Você vai gostar muito. Você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida se você ainda não viveu. Isso. Amém. Crelson, quer falar alguma coisa? Posso encerrar? É isso. Foi Isso. imenso. Quero agradecer, né, a presença da Márcia aqui no podcast. Com certeza você aí do outro lado que tinha alguma dúvida sobre a Casa Rosa, agora essa dúvida acabou. Então você que pode ajudar, ajude, né? Ajude com sua presença, ou se você não pode ir lá com sua presença física, ajude, né, de uma maneira orando ou até mesmo financeiramente, mas ajude, porque esse projeto eu conheci um pouco, agora estou conhecendo mais. É um projeto lindo e com certeza tem muitas pessoas sendo abençoadas e muitas pessoas ainda serão abençoadas através desse projeto. Então, Márcio, parabéns, que Deus continue te abençoando, te capacitando, te dando forças para você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos pacientes assistidos. Amém. E que vocês possam ir lá também tomar um café com a gente. Com certeza, na Casa né? Rosa. Vamos marcar uma hora. Nossa, vamos alinhar isso Vamos daí. marcar uma hora aí. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Amém. É isso, estamos finalizando aqui mais um CAE Podcast número 19. Tá com a Márcia Cristina contando toda essa história linda, linda, linda mesmo. Você que pode, esteja intercedendo, orando, tá? Seja um voluntário, seja também apoiando financeiramente, tá? Você também que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, esteja entrando em contato conosco, tá? podcastcae@gmail.com. Também lá no Instagram, você
pode também estar falando com a gente através do CAI Podcast Oficial. Então, estamos encerrando aqui. Não deixa de compartilhar, curtir, comentar. Eu acredito eu que tem pessoas que precisam ser impactadas.